Se hoje uma pílula mágica aparecesse e fizesse assim, ó, acabou, a ansiedade foi embora, toda essa dor que você vem lutando há anos foi embora, o que é que você faria de sua vida hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. E agora vamos falar sobre ACT. É até engraçado, porque é muito baianês. Mas se você não sabe o que é ACT, vem comigo. Seja bem-vindo aí ao Contra esse Fluxo. Muito obrigado. Já chegue se apresentando. Bom, então, eu sou o Thiago Ferreira e primeiro, obrigado por esse convite. É uma alegria grande estar em Salvador, participando de um podcast. Eu sou psicólogo de formação original, só que eu sou um sortudo. Eu sou desses que passou a boa parte da vida fazendo coisas que vê sentido enquanto está fazendo. Então, nem todo mundo faz aquilo que gosta de fazer, nem todo mundo faz aquilo que vê sentido em fazer, mas eu tive o privilégio de fazer as coisas que para mim tem muito valor, que tem muito sentido, muito propósito, na verdade. Então, a minha formação começa com psicologia, e eu sou um apaixonado por psicologia. Eu não entrei no curso de psicologia apaixonado, mas eu me tornei um apaixonado por psicologia. Eu saí do curso de psicologia fazendo as duas coisas dentro de psicologia que eu mais amo fazer, que é ensinar e clinicar. São essas duas coisas que eu mais amo fazer. E aí eu tinha uma paixão por filosofia. E eu comecei a estudar, já na faculdade, já na graduação de psicologia, estudar um pouco mais de filosofia, dessa necessidade de entender que a ciência é maravilhosa, importantíssima, mas ela não consegue dar conta de tudo também. Então eu fiz um mestrado e um doutorado em filosofia, em filosofia das ciências, mais especificamente. Sim. E como se não bastasse, aí em um certo momento, eu já estava com uma carreira muito bem estabelecida, eu tentei me voltar para uma outra área que eu também sou apaixonado, que é teologia. Eu era professor da Universidade Federal da Bahia na época, mas eu saí daqui para fazer um mestrado que chama Master of Divinity na Tyndale University, que fica em Toronto, no Canadá. Eu passei 2 anos e meio lá no Canadá, e estou concluindo agora eu quero dizer daqui a 2 semanas, acho que a gente está parecido nisso. Daqui a 2 semanas estou concluindo um mestrado, que é um mestrado diferente do mestrado brasileiro, porque o mestrado brasileiro tem uma ênfase em pesquisa, esse Master of Divinity tem uma formação em disciplinas muito mais forte, né? E ao final disso eu vou ter feito as 3 coisas que eu mais amo discutir na vida, que é psicologia, filosofia e teologia, as 3 coisas juntas. Então, se você me perguntar quem eu sou um privilegiado. Porque eu passei anos e anos da minha vida, desde o começo da juventude, estudando aquilo que eu gosto e ensinando aquilo que eu gosto. Sempre bom estar assim, sentado na frente de alguém, conversando com alguém que de fato é apaixonado pelo que faz, né? E falando no que você faz, e usando muito bem o meu baianês, o que é ACT? Então, tem gente que chama de ACT, tem gente que chama de ACT, eu chamo de ACT porque eu sou baiano também, então meu sotaque fica forte nisso. É uma sigla, na verdade, para falar de um modelo clínico. E os autores, os principais proponentes dessa abordagem, que nasce ali nos Estados Unidos, mas que já é espalhada pelo mundo todo, eles preferem que você chame como ACT ou ACT, no meu sotaque aqui, porque dá essa ideia de ação. Então, mas é uma sigla que diz sobre terapia de aceitação e compromisso. É, grosso modo, um modelo clínico, que tem mais ou menos 40 anos de pesquisas e buscas de evidência de eficácia da sua atuação. Hoje em dia, é um modelo que é difundido mundo afora, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, com protocolos autoaplicáveis, inclusive, disponíveis para o grande público gratuitamente no site da Organização Mundial de Saúde, principalmente para questões ligadas ao estresse, etc., e é um modelo clínico diferente. É um modelo clínico que ele vem de uma origem comportamental dentro da área da psicologia, mas que dialoga muito fortemente com algumas abordagens mais existenciais, com algumas abordagens mais analíticas em algum certo grau, e que hoje em dia tem se espalhado assim de uma maneira gigante pelo mundo, e eu sou um apaixonado por isso, tanto porque ela me ajudou em relação à minha prática clínica, com as pessoas que me procuravam, mas talvez principalmente, eu diria, porque me ajudou na minha formação pessoal, no meu desenvolvimento pessoal. Se não fosse o meu encontro com a ACT, dificilmente eu teria a paixão, talvez, que eu tenho pela clínica e por ajudar pessoas a partir da clínica. Acho que o meu primeiro encontro com a ACT serviu muito para lidar com as minhas próprias questões, principalmente minhas questões vinculadas à ansiedade, talvez. Mas, grosso modo, é isso. É um modelo de intervenção clínica. Então, eu posso dizer que talvez esse modelo de intervenção clínica, ela casa certinho com as nossas necessidades atuais, na velocidade que o mundo tem cobrado, nós seres humanos? Acho que você tocou no ponto certo aí. Não teria sentido de existir a ACT
há 60, 70 anos atrás. Não faria sentido. Eu vou te explicar por quê. A tese central da ACT, ela envolve um jeito de se relacionar com o sofrimento. De onde que parte? De uma ideia de que, culturalmente, nós desaprendemos a lidar com o sofrimento e tirar significado do sofrimento. E a gente começa, enquanto cultura, a caminhar numa direção que é muito perigosa. Uma direção em que o norte da vida são os afetos, e mais especificamente os afetos positivos, uma ideia de que a gente precisa fazer de tudo para parar de sofrer, ou seja, o sofrimento se transforma em algo que é anátema, que é uma coisa a ser evitada a qualquer custo. Sim. Isso não seria um problema a priori, assim, você pode dizer, mas isso é natural. É claro que se você tem sofrimento, você vai tentar evitar isso. O problema é o custo e a intensidade disso. Vou te dar um exemplo que vai deixar isso o mais claro possível. Imagine que você conhece uma pessoa que ela foi, assim, noiva durante 6 anos da mesma pessoa, e foi depois de 6 anos, quando estava tudo pronto para casar, ela descobre uma traição, mas não só uma traição, uma sequência de traições, e que ela descobre que essa vida foi uma farsa, por assim dizer. Isso dói, isso traz um sofrimento absurdo, e agora todas as vezes, depois que ela já rompeu esse relacionamento, todas as vezes que ela se envolve em novas possibilidades de relacionamento, toda aquela dor volta. E as memórias difíceis voltam. E para evitar sentir-se desamparada, para evitar sentir-se vulnerável, para evitar toda essa dor, essa pessoa que está te procurando, ela evita relacionamentos que ameacem a mesma esperança que ela tinha antes. Ou seja, é alguém que foge do sofrimento, só que se você perguntar para essa pessoa, ela te diz assim: mas eu sempre tive, assim, um sonho de ter uma pessoa, eu sempre tive um sonho de me envolver com a pessoa, de ter relações de intimidade. Ora, se o que é valoroso para ela é ter relações de intimidade, a dor faz parte dela. Porque sem dor, não tem intimidade. Se há intimidade, há dor, porque é a vulnerabilização e etc. Sim. Então, a ACT surge no momento em que o que seria talvez mais humanamente óbvio, que é a nossa caminhada significativa depende de um acolhimento da experiência de sofrimento, se perde em meio a uma cultura que apregou o tempo todo que você deve parar de sofrer, e nessa busca de parar de sofrer, nós também perdemos aquilo que seria importante de ser feito na vida. Então a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, daí o nome, né? Não é a aceitação da vida, mas pelo contrário, é a aceitação da sua condição subjetiva para assumir um compromisso com a vida. É nesse sentido que você pode dizer que não existe nada mais proativo do que desenvolver um estado de aceitação. Então, é a terapia de aceitação da própria subjetividade para assumir um compromisso com aqueles aspectos da vida que são valorosos. Isso vai na contramão, Fabiano, de muita coisa que a gente vê em clínica até hoje. Porque a ideia, por exemplo, não é que você precisa se livrar de memórias difíceis para depois começar a viver. A ideia não é que você precisa reduzir seus níveis de ansiedade a um nível baixinho para você começar a viver. A ideia nem mesmo é que você deve pensar diferente para depois começar a viver algo que é significativo. Porque se você pensa numa certa perspectiva de maturidade mesmo clínica, boa parte dos pensamentos mais difíceis que a gente tem, mesmo aqueles que a gente já tentou se convencer várias vezes de que eles não são verdadeiros, eles nos acompanham ao redor da vida. E à medida em que a gente se envolve em coisas mais significativas, eles não ficam mais fracos, eles ficam mais fortes. Se você pensar, por exemplo, que é valoroso para você apresentar esse podcast aqui, mas suponha que você é alguém que tem um estado de ansiedade, suponha que você é alguém que, quando se aproxima de situações de uma exposição social, a sua ansiedade aumenta. Ora, o que a gente diria que é um avanço seu não é necessariamente que a sua ansiedade reduza, pelo contrário. Quando você começar a se envolver em fazer esse podcast, a probabilidade maior é que sua ansiedade suba e não desça. Então, o que a ACT acaba tentando mostrar é paradoxal, que é frequentemente fazer aquilo que é significativo vai trazer o sofrimento e não afastar ele. E mesmo assim, há uma vitalidade que provém do fato de que a vida tem uma plenitude e uma integridade de afetos. Às vezes afetos bons, às vezes afetos complicados. Ok, mas a ação é sempre voltada para a dor? Ou eu posso potencializar algo que não tem a ver com a dor? Excelente, excelente. Primeiro, não é uma idolatria da dor, né? Não é uma busca por sofrimento como se ela tivesse assim, um poder em si mesmo. Não é essa a questão. A questão talvez seja um retorno à integralidade. Porque somos humanos. E tem um psicólogo que, pelo menos uma influência grande na psicologia, que não é da ACT, inclusive, que talvez você conheça bem, que é o Jung, que dizia que o caminho de você evitar a dor e o sofrimento é o caminho dos mortos.
E é uma analogia que ele faz muito bacana. Uhum. Por que é que ele indica que é um caminho dos mortos? Não é porque nós devemos buscar o sofrimento, mas aquilo que importa de ser feito, aquilo que você chega ao final da sua vida, olha para trás e diz, valeu a pena ter vivido isso, também comporta dor. Então, o ponto não é que nós vamos buscar a dor, mas nós vamos buscar aquilo que é valoroso. E, frequentemente, o que é valoroso envolve vulnerabilidade, envolve esperança e o risco de perder a esperança, envolve dor de alguma forma. Então, o espaço é de abrir caminho, abrir um espaço, na verdade, para que dor, alegria, satisfação, raiva, culpa, todos esses sentimentos, alguns que a gente gosta, alguns que a gente não gosta, tenham lugar, mas que não dirijam a vida. Ou seja, a ideia de aceitação, ela não é uma ideia assim de tolerância só, tá aqui, mas é de acolher isso. Eu vou deixar isso o mais claro possível. Eu sou extremamente introvertido, muito introvertido, assim, a um nível... Me tomou energia enorme quando eu estou, por exemplo, em uma festinha de aniversário, para interagir. Se você me colocar para dar uma palestra para 1000 pessoas, eu estou menos ansioso do que numa festinha de aniversário com 6, 7. Eu sou muito introvertido. Eu tenho 2 filhos. E me importa estar com os meus filhos naquilo que é importante para eles também, é valoroso para mim. Sim. Ora, quando eu vou com eles para um lugar desse, eu não vou dizer para você que é confortável para mim. Eu não vou dizer que deixa de tirar uma energia. Só que é algo que eu posso dizer ao final do dia que valeu a pena para mim. E a própria expressão vale a pena já diz vale a pena é algo doloroso. A pena de 2 anos de reclusão. Ou seja, quando você diz valeu a pena, você quer dizer que o custo associado a isso é significativo. Assim, se torna significativo pelo que você está fazendo. Então, no final das contas... O que é que a gente gosta? O que é que diria que é um bem-estar, que é um bem viver hoje? A gente diria que, por exemplo, é a intimidade. A gente tem uma epidemia de solidão no mundo, a gente sabe disso. A gente quer ter intimidade. Mas se eu tenho intimidade, com quem eu tenho intimidade vai ver coisas minhas que eu não gosto de mostrar. E vai ter dor. Se alguém já tem um relacionamento conjugal, afetivo, de mais de 1 ano, sabe que a ideia do... Poxa, eu vou começar um relacionamento agora para ter paz, assim, para ter aquela tranquilidade, cada um vivendo a sua individualidade, mas se suportando mutuamente, dando suporte mútuo para o outro. E quando eu chegar em casa, vai ser aquele momento de celebrar juntos, etc. Você nunca teve um relacionamento de 1 ano. Porque se você teve um relacionamento de 1 ano, você sabe o que é ciúme, você sabe o que é incerteza, você sabe o que é vulnerabilização e você também sabe o que é alegria, satisfação, celebração e etc. Então, mas eu desejo ter um relacionamento. Eu vou fazer 20 anos de casado esse ano. Eu gosto da ideia de ter uma família, mas eu sei que para me engajar em ter uma família, eu tenho que lidar com minha introversão, eu tenho que lidar com dores que não vão embora. Porque há uma máxima nossa nessa sociedade produtivista que a gente tem, de que assim, então você tem que resolver isso, né? Você tem que, por exemplo, começar agora a se sentir bem com isso. Porque se você não se sente bem, está errado, você não deveria estar nisso. E esse é o problema, aí é que está o pepino, né? Porque a ideia não é que esses pensamentos difíceis, sentimentos difíceis vão deixar de acontecer. Eu posso te relatar das várias vezes que ainda me vêm vários pensamentos difíceis na cabeça. Deixa eu te dar um exemplo interessante, assim, todas as vezes que eu vou dar uma palestra em algum lugar maior, eu fico com um nível de ansiedade alto, não tanto quanto a festinha de 7 anos, mas fico, assim, um nível de ansiedade alto. Só que a minha reação corpórea à ansiedade é bocejar. Então as pessoas chegam às vezes e dizem assim, rapaz, você está tranquilo, né? Você está quase dormindo antes de dar a palestra. E na verdade eu estou bocejando de ansiedade. Só que eu não paro da palestra. Hoje em dia, quando eu consigo perceber a minha ansiedade, às vezes eu consigo dar risada da presença dela. Às vezes ela me chateia muito. Às vezes ela me incomoda mais, às vezes ela me incomoda menos. Mas eu posso te dizer uma coisa, se eu chegar ao final da minha vida e olhar para trás e souber que eu influenciei pessoas com aquilo que eu aprendi, tá bom, a ansiedade foi legal ela ter aparecido, ela está no lugar certo. Qual é o problema quando a gente não tem isso? É que a ansiedade ela se torna o que na ACT a gente chama de dor suja. Dor suja é aquela dor porque tenho dor. Entende? Eu me percebo ansioso e agora estou ansioso porque me percebi ansioso. Quem já passou por depressão sabe muito disso. Eu começo a me perceber triste e agora eu estou triste porque estou triste. Eu não deveria estar triste, eu já deveria estar bem. Eu não deveria estar ansioso, eu deveria já estar bem com isso. E isso faz uma dor suja, que é uma dor sobre a dor. O Skinner, inclusive, que é talvez um dos psicólogos mais conhecidos de toda a história, ele recebeu até um título de psicólogo mais influente do século XX pela APA. Ele diz o seguinte, que a ansiedade ela é auto-intensificadora e auto-perpetuadora.
Ele disse isso em 1987. Quando ele disse isso, ele estava querendo se referir ao fato de que quando eu começo a tentar ir contra essa ansiedade, eu acabo aumentando o nível dela. Ela se torna auto-intensificadora. E ela também se torna auto-perpetuadora, porque isso faz ela ficar mais tempo. Alguns dos nossos pacientes, eles passam a vida lutando contra o diagnóstico, lutando contra a ansiedade, lutando contra a tristeza. E se você fizer uma pergunta como, por exemplo, se hoje uma pílula mágica aparecesse e fizesse assim, ó, acabou, a ansiedade foi embora, toda essa dor que você vem lutando há anos foi embora, o que é que você faria de sua vida hoje? Boa parte deles daria uma resposta honesta para você, que é, não faço ideia. Porque passou tanto tempo lutando contra a própria subjetividade que perdeu qualquer perspectiva do que seria valoroso em relação à própria vida. E é nesse campo que a terapia de aceitação e compromisso está. Em como fazer com que eu tenha um acolhimento da experiência subjetiva difícil para que eu consiga agir proativamente em relação à vida que vale a pena ser vivida. Sabe uma coisa que vale a pena? Diz aí. Esse bolinho aqui. Certíssimo. Esse vale a pena. Sabia que não tem farinha de trigo? Não tem açúcar. Que pena que você que está me assistindo aí não vai poder provar. Então, se não tem farinha de trigo, não tem açúcar, me dá um guardanapo aí, porque eu quero ver se é bom esse negócio. A Isa que fez ontem. É feito com tia Sônia. Granola tia Sônia. A granola que mais vende no Nordeste. E a terceira maior do país. Passei quase 3 anos fora do país. Se tem uma coisa que eu sentia falta, era açaí e uma granola por cima do açaí. Enfim. Não tem isso fora. Tem. Sabe que em Ontário, que era onde eu estava, já abriram 3... eu não vou falar o nome, enfim, mas 3 marcas de açaí brasileiras. Só que é um preço exorbitante, porque é um produto importado. Lá eles chamam de superfood, de super comida. E, enfim, tá fazendo um certo sucesso lá. Porque eu me lembro que primeiro apareceu em um lugar. Depois abriram em mais 2 lugares, inclusive na estação de trem de Toronto, na estação central abriu. E mais algumas cidadezinhas ao redor. E a gente, às vezes, viajava coisa de 100 quilômetros para poder tomar um açaí. Mas voltando aqui. Para o aluno de psicologia que está nos assistindo, né? Conte um pouco aí o que é que você acha que seria importante eles ouvirem, né? Vamos lá, eu diria pelo menos 2 coisas. Assim. A primeira é que, em geral, a gente se aproxima de uma abordagem psicológica não necessariamente pelo conteúdo dela. A gente se aproxima pelas relações. Então, assim, talvez como você, eu me aproximei da análise do comportamento, por exemplo, em função do meu contato mais próximo, primeiro com Mercedes de Carvalho, que faleceu acho que em 2012, e é um grande nome da análise do comportamento no país. E ela era uma professora fantástica, e depois outros professores que tiveram lá também, assim, acabaram me aproximando ainda mais da análise do comportamento. E é normal isso, não é um problema, assim, que o aluno ele se aproxime em função das relações. A questão que os critérios que você tem que usar para depois que você se aproximou, eu acho que esses são interessantes. Essa é a segunda coisa que eu quero dizer. Eu gosto muito da ideia de uma abordagem que tenha uma vinculação com pesquisa científica, mas que exceda a pesquisa científica. Deixa eu explicar isso da melhor maneira possível. Sim. Quando alguém fala que uma prática é baseada em evidências, isso está muito na moda hoje, mas infelizmente algumas pessoas confundem você ter uma prática baseada em evidências com você seguir, reproduzir ou duplicar um protocolo. E isso é ridículo. Mas quando você fala de uma prática baseada em evidências, o que você espera é, primeiro, que essa prática que você está aderindo de alguma forma tenha fundamentação ou evidências científicas que atestem a sua validade. Por que eu estou falando validade e não eficácia? Porque há um misto aí de evidências básicas, pesquisa básica que mostra, assim, de laboratório mesmo, que os processos que você está descrevendo têm fundamentação, mas também pesquisas que mostram que a intervenção clínica produz certos resultados, e isso é importantíssimo também. Pesquisas que sejam translacionais, ou seja, pesquisas que vinculem o básico ao aplicado. Pesquisas teóricas, e eu escrevi e publiquei há um tempo atrás um artigo só falando sobre metodologia de pesquisa teórica, pesquisas teóricas, etc. Ou seja, eu gosto muito da ideia de uma abordagem que ela tenha um amplo arcabouço científico, de base. Só que não é suficiente que ela tenha esse arcabouço científico. Por que não? Ciência não pode explicar ou ditar toda a sua atuação enquanto clínico. Fantástico. Você é informado pela ciência
Mas a sua atuação tem objetivos. Esses objetivos não são provados cientificamente, mas eles são vinculados à filosofia de base. Então, dentro da terapia de aceitação e compromisso, o objetivo último, por exemplo, não é redução de sintomas. Eu até te disse que, eventualmente, a ansiedade sobe, não desce. Sim. Mas é a produção de uma coisa chamada flexibilidade psicológica. Ora, quando você vai avaliar por que é que a gente escolhe isso, esse debate é filosófico, esse debate é político, esse debate envolve tradição e envolve também ciência. Atravessamentos sociais. Exatamente. Atravessamentos sociais, atravessamentos intelectuais, assim, de áreas diferentes, com finalidades diferentes, diálogos diferentes. Isso não é só ciência. Isso é um diálogo com ciência, mas que envolve muitos outros arcabouços culturais, sociais, etc. Quando você adere a uma perspectiva clínica, você precisa pensar que é um serviço de saúde. Então, sim, você tem que ter um embasamento científico. Aliás, você jura lá no seu código de ética, sobre o seu código de ética, dizendo que você vai buscar intervenções que tenham embasamento científico, mas que sejam coerentes com o momento cultural e social que está vivendo. E aí, às vezes, você vai entrar nisso em questões que são políticas, e não necessariamente científicas, mas também que tenham uma justificação, uma argumentação filosófica forte, porque é a filosofia que vai dar coerência a tudo o que está acontecendo naqueles dados científicos. Os dados científicos, sem uma teoria e filosofia de base, eles não te dizem nada. Você lê os dados a partir de uma filosofia e de uma teoria de base. Então, quando for, se é um aluno de psicologia, quando for escolher a orientação, leva tudo isso em consideração. Assim, tem uma fundamentação científica? Tem. Tem uma filosofia robusta? Tem. Tem uma teoria que dá conta? Tem. Tem uma interface com questões sociais que são relevantes? Tem. Opa, então é uma boa forma. Nós precisamos de algo que seja integral. Sim. E não algo que, por exemplo, seja restrito a um campo XYZ. Um exemplo forte disso para mim, eu sou analista do comportamento, eu gosto da análise do comportamento. Mas o principal nome da análise do comportamento, que foi o fundador, sistematizador do behaviorismo radical, que é o Skinner, ele não era clínico. Ele tinha uma outra formação. A formação dele era em letras, se não me engano. Ele era um cara genial, que tem insights incríveis sobre a clínica, mas ele não é da clínica. Então, se a análise do comportamento não me desse know-how para desenvolver um modelo que tivesse uma influência real, no mundo real, sobre as pessoas que procuram na clínica, não faria menor sentido. Ela poderia ser extremamente bem acabada conceitualmente, ela poderia ser muito bonita dentro do laboratório, mas não iria funcionar. Só que não é o caso. A análise do comportamento ela tem modelos clínicos. E essa é a diferença entre uma teoria e um modelo. A teoria ela é uma linguagem que te explica as coisas do mundo. O modelo é uma representação de uma área da realidade e como você deve agir nessa área da realidade. É por isso que tem modelos clínicos, modelos hospitalares, modelos XYZ. Então, acho que esses são os critérios que eu sugeriria que um aluno de psicologia observasse, talvez. Aqui nós sempre convidamos o convidado a fazer uma pergunta subjetiva para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Possam refletir um pouco. Que pergunta que você deixaria aqui para a gente? Eu vou nesse mesmo caminho que a gente está indo aqui, que é o que me move para estar investindo o meu tempo e a minha energia em uma certa abordagem da clínica. Assim, se é da clínica, né? Se não for de outra área. Ou se for de outra área, pode fazer a pergunta adaptada a isso. Sim. O que me move? O que faz com que o meu tempo, minha energia, minha vitalidade sejam assim direcionadas para essa área específica? Acho que essa é uma pergunta que assim, eu preciso me fazer. Se você já viu quanto que eu migro às vezes de áreas, então eu preciso ter essa autorreflexão o tempo todo. Sugiro que essa seja uma pergunta boa de ser respondida. Fantástico, fantástico. Quem quiser te encontrar, como é que faz? Acho que o Instagram é um caminho bom. @Thiago sem H, é T-I-A-G-O, Thiago.alfredo.ferreira. No YouTube também, se procurar Thiago Alfredo Ferreira, Terapia de Aceitação e Compromisso, vai achar as coisas lá. Acho que esses dois são bons caminhos. Fantástico. Muito bom ter tido você aqui, viu? Prazer meu, cara.